Como entender e lidar com o perfeccionismo? É importante pensar que por trás de um comportamento que pode estar incomodando, existe algo que precisa ser incluído. Essa é a visão sistêmica da constelação familiar. Incluir o que está por trás. Então não é apenas querer resolver aquilo que incomoda, no sentido de entender o porquê de algo que incomoda, mas o que isso traz, o que esse incômodo, o que o perfeccionista ou o perfeccionismo quer trazer. Para entender o perfeccionismo, uma maneira simples de entender é pensar nele como uma estratégia para conseguir reconhecimento, aprovação, segurança. Quando eu falo estratégia para conseguir algo, esse algo que eu me refiro é uma necessidade. Então você pode pensar que por trás do perfeccionismo exista uma necessidade de segurança, de proteção. Daí o porquê de se buscar fazer tudo da melhor forma possível. Quando o perfeccionismo atrapalha, é exatamente quando você deixa de fazer uma atividade nova por não estar perfeita ou por não estar bem o suficiente. Então, um problema do perfeccionismo é deixar para depois. Não se sentir bem, não se sentir preparado, não se sentir bom o suficiente para começar algo. Daí a estratégia que a gente usa é justificar, não, eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais informação, preciso de mais experiência, preciso de mais alguma coisa, mais tempo, mais opções. Então, um problema do perfeccionismo é você deixar de fazer coisas que seria exatamente o fazer que te levaria a alcançar. Eu participei de um treinamento do Brandon Burchard na Califórnia, em Santa Clara, que era o The Millionaire Messenger, que era sobre como usar o marketing digital para você comunicar, para você ensinar, para você alcançar as pessoas, levar solução para as pessoas. E eu lembro de uma frase que ele falou que eu achei bem interessante. O contexto era, ele estava motivando ou estimulando as pessoas a começar, não deixa para depois. A ideia que ele apresentou é que é possível criar um curso online, um conteúdo online em apenas 60 dias, 2 meses. Daí ele fala o seguinte: o perfeccionista é um mentiroso. Daí ele explica, por que o perfeccionista é um mentiroso? Porque ele quer a perfeição, mas muitas vezes o perfeccionista não começa, porque não está perfeito. E o que tem de mentiroso por trás dessa ideia de o perfeccionista é um mentiroso? É que só é possível aprimorar algo que começou. Daí não se começa, daí não se aprimora, daí não se chega à perfeição. Esse é o contexto do perfeccionista é um mentiroso. Então, entender que o perfeccionismo pode fazer você deixar de começar, deixar de aprender com a experiência, aprender com o fazer. Um outro ponto-chave também é pensar que por trás do perfeccionismo está o medo de errar. Aí você pode pensar assim: quando você erra, o que você sente? Pode ter uma dor, uma tristeza por trás desse medo de errar. Pode ter uma experiência passada onde se errou e se teve uma consequência negativa e o desejo foi, não posso errar, tem que fazer da melhor forma possível. Muitas vezes se remete, no contexto da constelação familiar, à relação com os pais. Ou os pais foram também perfeccionistas e cobraram muito você, ou de algum modo você se sentiu responsável pela felicidade ou infelicidade deles. Ouvindo deles, por exemplo, quando você não faz do jeito certo, eu me sinto triste. E aí essa ligação do não fazer bem feito ou não ser perfeito, não ser da melhor forma e associar isso a uma tristeza, a uma dor de alguém, do pai ou da mãe ou a própria tristeza. Daí a necessidade de fazer mais. Se você não levar consciência para o perfeccionismo e perceber o que está por trás e levar a aceitação ao que está oculto por trás do perfeccionismo, a tendência é você acumular frustrações, acumular situações inacabadas ou nem iniciadas. Sonhos que você não se permite iniciar por não estar perfeito, por não saber o suficiente, por não estar pronto. Daí, isso é uma estagnação. Como resolver?
como lidar com isso? A solução, uma forma de lidar positivamente com o perfeccionismo é reconhecer que existe uma exigência de perfeição. Essa exigência quer segurança e proteção. Então, um caminho para você lidar melhor com o perfeccionismo é, de novo, o perfeccionismo quer controlar tudo, quer garantir que as coisas saiam do jeito considerado certo por quem é perfeccionista. Então, um caminho é pensar nessa necessidade de controle, de performance. Será que o perfeccionista se considera bom o suficiente? Ou será que ele aprendeu que só é bom se fizer algo bem feito? Que o valor dele vem do que faz? Você não precisa se medir, se avaliar pelo que você faz, por mais que outros tenham feito ou por mais que pessoas à sua volta façam isso. O que eu quero dizer com isso é, você pode ser a sua melhor relação, você pode dar reconhecimento para você, independente do que você faz. Esse é um desafio, que é desassociar o resultado que você espera alcançar ao seu alto valor. O que eu quero dizer é, o seu alto valor independe do resultado que você alcança. Vou falar de novo. O seu alto valor independe do resultado que você alcança. Por mais que no passado você tenha lidado com esse condicionamento. Exemplo, se você não tirar boas notas, você não vai ser ninguém. Se você não tirar boas notas na escola, você não vai ser ninguém. Entende? Ser alguém, boas notas. Será que necessariamente estão relacionados? Pode ser que muitas vezes sim, mas o que eu estou convidando como olhar é um olhar de aceitação para si mesmo, onde você não precisa ser o que repete esse, vamos dizer, esse condicionamento de que você só tem valor pelo que você faz. Pode não ser uma ideia comum ou frequente de se ouvir, mas a sua relação com você pode ser de amor incondicional, no sentido de você se aceitar plenamente. Alguém pode ter uma objeção, mas se eu me aceitar plenamente eu vou me acomodar. Será? Eu diria o contrário. Quando você se aceita como você é, aí fica mais fácil fazer as coisas que você gostaria. Porque muitas vezes a cobrança, associar que você tem que se cobrar para conseguir fazer, é um condicionamento da infância. É um condicionamento do passado. O descondicionar é você perceber que você pode sim dar aceitação para você, total, e que com essa aceitação as coisas ficam mais fáceis de se realizar, de se guiar pelo coração. Porém, você precisa cuidar das suas emoções, você precisa olhar para dentro. Compartilhando uma experiência minha, eu participei de um treinamento de comunicação não violenta avançada em janeiro, e eu já conhecia, já tinha feito comunicação não violenta antes, CNV, e eu achei interessante que eu fui trabalhar um tema que era a minha autoexpressão emocional, me posicionar, e eu pensava que eu estava trabalhando a necessidade de autoexpressão, quando eu vi que na verdade era uma necessidade profunda de segurança e proteção. Eu achei muito interessante isso, porque eu não estava olhando. E ali me trouxe um insight que eu passei a aplicar, a trazer para as sessões de constelação familiar, que é olhar por trás do medo, por trás da necessidade de controle, de apego, olhar para a necessidade de segurança e proteção. Então, quando existe um medo que leva a controlar, medo de errar, que leva você a controlar para sair tudo perfeito, existe uma insegurança, existe uma falta de proteção. Daí é necessário olhar para isso. E a constelação familiar pode ser um caminho para isso. Eu tenho um treinamento, um curso online, que é o método Relações Sistêmicas. Resolva-se com seus pais é um outro treinamento que é para melhorar a relação com os pais, mas aqui eu vou falar do Relações Sistêmicas, que trabalha as 12 áreas da vida, que são princípios da astrologia, a compreensão das casas astrológicas como áreas da vida. Então, os módulos são 6 módulos que trabalham 2 áreas da vida opostas. Casa 1 e 6, que é o eu e o outro, e assim por diante. Então, para saber mais e se inscrever, você pode clicar no link da descrição. Se você gostou desse conteúdo, lembra de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para receber novos conteúdos. Toda quarta e sexta às 9 tem conteúdo novo. Bom, é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.